A história começa com alguns homens vestindo trajes de risco biológico. Eles deixam uma caixa estranha e depois informam a doutora Julia. A doutora Julia sorri e diz: nós os encontramos enquanto assiste a imagens ao vivo de uma abertura misteriosa no fundo do oceano que se assemelha a um portal. Um astrobiólogo da Miskatonic University entra em seu escritório e encontra a doutora Julia esperando por ele. Jim não ficou muito interessado quando soube que Julia trabalhava para a Pickman Corporation, mas quando soube que a Pickman Corporation estava escolhendo candidatos para uma expedição, começou a prestar atenção. A doutora Julia explicou que, nos últimos 7 anos, eles estavam pesquisando no Oceano Antártico e no Atlântico Sul. Eles haviam mapeado uma trincheira na plataforma continental da Antártica e encontrado o ponto mais profundo do oceano, a 37 mil pés. Em seguida, ele mostrou a Jim imagens de uma abertura semelhante a um portal no fundo do oceano. Ele explicou que o objetivo da expedição era entrar nessa abertura e estudar o que havia lá dentro. Jim foi a uma reunião onde conheceu sua nova equipe. A doutora Julia começou a apresentar todos os participantes. O Providence 3 foi construído com espuma especial e pode suportar a enorme pressão a 37 mil pés ou mais. Christine estava preocupada com os riscos de entrar na abertura, mas a doutora Julia e Ank garantiram que o Providence 3 estava à altura da tarefa e que a expedição seria um sucesso. De repente, Jed Pickman falou por trás do grupo. Ele fez um discurso sobre a necessidade de explorar a abertura, sugerindo que ela poderia ser sua maior descoberta. Todos concordaram que essa era uma oportunidade única na vida. 2 meses depois, a equipe havia concluído o treinamento e estava pronta para a expedição. Pickman decidiu se juntar a eles para ver o que havia sob a abertura semelhante a um portal. A doutora Julia verificou todos enquanto trabalhavam, confirmando que tudo estava pronto. Quando Gordon anunciou a abertura do poço, o submarino tremeu brevemente, mas depois se estabilizou. Anko lembrou do procedimento e disse que ele estaria por conta própria, pedindo que ele se lembrasse de seu treinamento. A viagem a uma profundidade de 37 mil pés foi um sucesso. A equipe se reuniu em volta deles, maravilhada com a abertura. Parecia ter sido feita pelo homem, mas eles não tinham certeza porque era muito profunda. Gordon manobrou cuidadosamente o Providence 3 para dentro da abertura quando um tremor repentino fez com que o submarino se desligasse. Eles perderam contato com a equipe da doutora Julia na superfície. Christine ficou preocupada enquanto o submarino continuava afundando. De repente, ele voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. Raquel informou a eles que haviam perdido a comunicação com a superfície por 3 horas. A equipe ficou chocada, pois parecia que haviam se passado apenas alguns minutos. Ang verificou o suporte de vida e confirmou que ele havia caído por cerca de 3 horas, levantando mais suspeitas. À frente deles, viram uma enorme ruína antiga. A visão dessas estruturas causou confusão e suspeita, pois parecia ter havido vida lá embaixo, o que parecia impossível dada a profundidade. Eles notaram algo enorme e estranho no fundo do mar. Ao olhar mais de perto, ficaram chocados ao ver o que parecia ser uma forma de vida. A doutora Julia ordenou que Jim se aproximasse e colhesse amostras de tecido com o rover. Jim se preparou para entrar no oceano. Christine lhe perguntou se ele ficaria bem e ele a tranquilizou. Enquanto ele se aventurava, os outros continuaram a inspecionar a Providência 3 por dentro. Jim se aproximou do corpo e coletou uma amostra de tecido enquanto os outros observavam. De repente, eles viram movimento nas câmeras traseiras do rover. Seu radar detectou uma enorme forma de vida. Christine disse a Gordon para chamar Jim de volta à Providência 3. Mas Joe insistiu que eles precisavam de uma amostra de tecido. Depois que Jim terminou a gravação, Gordon disse a ele para voltar ao submarino, mas então eles perderam o sinal. Todos ficaram assustados quando viram o organismo colossal com asas se erguer até sua altura máxima e emitir ondas sonoras altas. Gordon pediu permissão para voltar, mas a doutora Julia, desesperada pela amostra de tecido, negou-lhe. Em pânico, Gordon passou os controles para Joe, que decidiu baixar o submarino para permitir que Jim voltasse rapidamente. Enquanto isso, Pickman se deparou com a silhueta de uma criatura não humana e declarou que era um encontro com os deuses, exatamente o que ele esperava. Christine correu para a bacia de pressão e disse a Ank para enchê-la de água para o retorno de Jim. Quando a criatura colossal se aproximou do submarino, Gordon teve que recuar abruptamente, causando um tremor que fez com que Christine caísse na bacia de pressão. Antes que Gordon pudesse abrir as portas externas para deixar o rover de Jim entrar, Ank lhe disse para parar, pois isso faria Christine mergulhar no oceano. Ele abriu as portas internas e Joe ajudou a puxar Christine para fora da doca de pressão cheia de água. Quando a doca foi fechada, Jim embarcou no Providence 3. Joe tentou resgatar Christine, mas como ela não respondeu, eles presumiram que ela estava morta. Gordon perguntou o que estava acontecendo e Ank lhe disse que eles a haviam perdido. Enquanto isso, Gordon tentava se esquivar da criatura colossal que havia danificado o submarino e deixado a água entrar. Ank verificou os beliches e os encontrou inundados e disse a Gordon para descer antes que a água os arrastasse para baixo. Ank havia selado o corredor, mas não conseguiu fechar a segunda porta. Ele implorou a Pickman para abrir a porta, mas Pickman, falando em círculos, apenas observou Ank se afogar. Jim voltou para a Providence 13 e entrou em pânico quando viu o corpo sem vida de Christine. Depois de um tempo,
Christine tossiu água e Jim a abraçou. O submarino saiu com sucesso da antiga ruína e voltou à superfície. Enquanto conversavam, o vaso de pressão começou a se mover. Era a caixa com a amostra de tecido. Pickman queria que a amostra fosse levada para o laboratório. Jim sugeriu selar a amostra de tecido na câmara de ar, temendo que fosse perigoso, mas Pickman insistiu em levá-la para o laboratório. Christine e Jim decidiram supervisionar para garantir que a amostra permanecesse contida. Enquanto eles observavam, um tentáculo viscoso emergiu da amostra. Jim sugeriu congelá-la e Christine pediu que o laboratório fosse lacrado. Jim tirou o Pickman do laboratório e Christine cobriu a caixa de vidro com a amostra antes de lacrar o laboratório. Joe ligou para a doutora Julia, que o avisou que a amostra tinha que chegar à superfície. A doutora Julia pretendia pegar a amostra para si mesma e Joe fazia parte do plano. Depois de ouvir isso, Pickman entrou no laboratório, tirou a roupa e começou a esfregar seu corpo com a amostra de lodo. Quando terminaram de se vestir, ouviram Gordon gritar. Eles correram para verificar e viram o estado caótico do Open Lab. Christine tocou acidentalmente em um pouco de lodo e correu para Jim. Então, o Pickman apareceu, com uma postura estranha e emitindo um grito desumano antes de cair na bacia de pressão. Christine e Jim tentaram abrir a bacia de pressão para salvá-lo, mas Joe os impediu, ameaçando-os com uma arma. Ele revelou que o Pickman já sabia com o que estava lidando. Pickman passou anos pesquisando a antiga ruína antes de sua expedição. Seu objetivo real não era explorar, mas obter uma amostra de um organismo vivo e lucrar com isso. Jim disse a Christine para deixar Joe ir embora, temendo que agitá-lo tornasse a situação mais perigosa. Joe voltou ao espécime e cortou parte dele, colocando-o em um saco plástico. Enquanto isso, Christine e Jim foram procurar Gordon. Ao se aproximarem, ouviram Gordon se contorcendo. Ele começou a falar coisas sem sentido e a olhar para eles de forma estranha. Então, em uma voz que soava exatamente como a do pai de Jim, ele chamou Jim de filho. Ficou entendido que o pai de Jim havia tentado avisar Pickman sobre a abertura, mas ninguém lhe deu ouvidos, fazendo com que ele desaparecesse. Gordon atacou Jim, que lutou para se defender antes de perder a consciência. Gordon destruiu tudo ao seu redor, fazendo com que o submarino funcionasse mal e perdesse o contato com o controle do DP. Joe viu o que Gordon havia feito e o confrontou. Christine tentou impedir Joe, mas ele lhe disse que tudo estava desmoronando e que agora era apenas uma questão de sobrevivência. Joe pensou em pegar o rover e deixar Christine e Jim para trás. Quando Joe se virou, Christine pegou um machado e golpeou a mão de Joe, fazendo com que ele largasse a arma, que caiu ao lado de Jim. Christine lutou contra Joe e acabou esfaqueando-o na perna com o machado antes de correr para Jim, que acabará de acordar. Christine abriu a escotilha de pressão e entrou no rover, esperando que Jim a seguisse para sair. Mas Jim pegou a arma e foi ao laboratório para destruir a amostra de tecido e garantir que ninguém mais a encontrasse. Antes de retornar à doca de pressão, Jim encontrou a silhueta que havia possuído o Pickman. Ele correu de volta para a doca de pressão e disse a Christine para ir sem ele, explicando que um deles tinha que ficar para trás e selar a doca de pressão. De repente, Joe apareceu, empunhando um machado. Jim puxou Joe para longe da bacia de pressão e atirou nele. Horrorizados, tentáculos emergiram do corpo de Joe, nos quais Jim atirou antes de correr de volta para a bacia de pressão. Ele selou a bacia de pressão e abriu as portas externas para deixar Christine sair. Depois deslizou pela parede e aceitou seu destino. 2 dias depois, Christine acordou no hospital após ter escapado da Providência 3. A doutora Julia explicou que eles haviam captado o sinal do rover após perderem contato com o submarino e encontraram Christine à deriva, levando-a para o hospital. Furiosa, Christine gritou com a doutora Julia por ter enviado sua equipe para a morte. De repente, ela sentiu uma dor lancinante no estômago e se lembrou de ter tocado acidentalmente no líquido viscoso das amostras de tecido. Ele zombeteiramente parabenizou a doutora Julia por ter conseguido exatamente o que queria antes de cair na cama, se debatendo e rindo maniacamente. A doutora Julia e as enfermeiras observam, horrorizadas, os tentáculos se introduzirem no estômago de Christine. O filme termina com Christine rindo e gritando enquanto a doutora Julia observa aterrorizada. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.